Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nós temos que entender que o Espírito de Deus, Ele que vai produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo. E essa é a vontade do Senhor para nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, dessa forma: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que há uma necessidade de sermos transformados na imagem do Senhor. Ele vai produzir em nós, como ele diz aqui, todos nós com o rosto descoberto, fazendo uma alusão e uma comparação com o que acontecia com Moisés quando ele entrava na presença de Deus. Moisés, ele entrava na presença de Deus e ele trazia de volta em seu rosto o brilho da glória do Senhor. E ele está falando, mas todos nós com o rosto descobertos, nós vamos refletir como um espelho a glória do Senhor. E aqui ele fala com o rosto descoberto, porque Moisés cobria o seu rosto para que não fosse visto o fim daquela glória, que aquela glória com o passar dos dias ela ia diminuindo, e Moisés, ele cobria o rosto para que os homens não olhavam para o fim daquilo que era transitório. Mas nós hoje, com o rosto descoberto, nós podemos refletir a glória do Senhor como um espelho, e isso vai nos transformando cada vez mais de glória em glória, de vitória em vitória, passo a passo, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que vai produzir a santificação na nossa vida. É Ele que vai trazer mudanças no nosso caráter, porque o caráter de Jesus em nós não vai acontecer por nossa própria força de vontade. Não somos nós que conseguimos produzir isso em nós mesmos. Na realidade, as decisões de ano novo, determinações, força de vontade ou as melhores das intenções nunca serão suficientes. Só o Espírito Santo pode mudar a nossa vida, é só Ele que pode fazer essas coisas. Como nós lemos no começo, eu vou voltar aqui o versículo, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que vai operar em nós, é Ele que quer, é Ele que vai tanto querer quanto fazer. Se nós pensarmos no poder do Espírito Santo, muitas pessoas vão imaginar uma série de coisas, fenômenos às vezes extraordinários, grandes movimentos, grandes coisas, mas a maioria das vezes o Espírito Santo age em nós da mesma forma como Deus ali ele se apresenta para Elias no Monte Horebe. Elias ali ele havia fugido das ameaças de Jezabel, uma mulher má do reino do norte de Israel, e como diz lá em 1 Reis 19, no versículo 11 e 12, diz que Elias ali no Monte Horebe orando, numa situação de desespero, de tristeza, ele fala para Deus que não ficou ninguém. A Bíblia diz que primeiro vem um vento forte e impetuoso e quebra as pedras, depois vem um terremoto, e a Bíblia fala que Deus também não estava nem no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto, mas no final ele fala aqui como nós lemos, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então nós vemos ali que Deus se apresenta para Elias como uma voz mansa e delicada. Nem sempre é nos grandes movimentos, nos grandes milagres. Às vezes Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós de uma maneira mansa e delicada, ele vem falar ao nosso coração. Cristo, ele quer viver através de mim e de você, e como diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, no meio dos homens, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo, ele quer habitar em nós. O Espírito Santo quer que nós deixemos Jesus viver através de nós. E isso como vai acontecer na nossa vida real? Como isso acontece de maneira eficiente, de maneira prática, através das nossas escolhas. Nós vamos decidir fazer aquilo
aquilo que é certo, para agradarmos ao nosso Deus, e vamos confiar no poder do Espírito Santo para nos trazer amor, fé, sabedoria e condições para fazermos isso. Lembrando todos os dias que desde o dia que nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus, ele veio habitar em nós. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos dê todos os dias poder, amor, fé e sabedoria para agirmos em seu nome.